Então vamos resolver questões da VUNESP de pronomes demonstrativos. Aqui a banca diz o seguinte: os pronomes que correta e respectivamente substituem as palavras nos parênteses, eliminando a ocorrência de repetições no texto acima, são. Então vamos lá. Ele diz aqui, ó, leia um pouquinho aqui. Ele diz: de acordo com o levantamento dentre os consumidores que conhecem a campanha De Olho na Validade, apenas 22% participaram. Então, o que você pode usar aqui para retomar da campanha? Então, quais seriam as opções? Participaram daquela, dela, desta, dessas ou daquela. Então, veja, que opção você usaria? Aqui entre nós, veja, se você tivesse dois referentes, então, olha o que ele diz, ó. Se fossem dois referentes no feminino, não é. Repare que essa lacuna vai retomar a campanha. Se vai retomar a campanha e não é uma situação de dois referentes, se campanha é o mais distante, não é o caso? Se campanha, se você tivesse dois referentes aí no feminino e você tivesse que retomar a campanha mais distante, aí faria sentido usar o daquela, concorda? Então, ó, o daquela você não usa porque não há dois referentes apontando para o mais distante. Veja, também, se não há dois referentes no feminino e você tem que apontar para o mais próximo, então não pode ser desta. Então, vê, por que não seria nem desta nem daquela? Porque você não tem dois referentes. Se fossem dois femininos, aí eu teria que fazer diferenciação, mas só havia a campanha como referente. Então, não preciso... Você entende? Se eu tivesse que usar um demonstrativo, eu usaria dessa. Participaram dessa. Mas não há essa opção. Então, quando a gente quer retomar o mais próximo e não há dois referentes, ou eu uso dessa e não havia opção, ou eu uso dela, que foi a outra opção que a banca deu. Então, resposta só poderia ser a letra B, dela. E por que destes? Ora, destes, retomando os 22%. Aqui sim. Teria que ser destes, por quê? Porque aqui eu tenho dois referentes, os 22% e os consumidores. Entendeu? Como havia dois referentes, dois antecedentes, os consumidores e os 22%, se eu quero retomar só os 22%, eu tenho de usar destes apontando para o mais próximo. Se eu quisesse retomar a totalidade dos consumidores, aí eu usaria o daqueles. Ó, vou até colocar aqui para você entender que eu usaria o daqueles se eu quisesse retomar a totalidade dos consumidores. Então, essa questão da VUNESP ela é muito top para você entender que quando você não tem dois ou mais referentes, você usa isso, esse e essa. Entendeu? Campanha, não havia ali dois ou mais referentes no feminino. Então, ou eu usaria o dessa, não havia opção, ou dela. E o isto, este, esta, aquilo, aquele, aquela, a gente usa quando houver dois possíveis antecedentes e quando se quiser apontar, fazer distinção entre o mais próximo e o mais distante. Por isso, resposta. A nossa questão é letra B. Vamos mais questão. Aqui, a banca diz: assinale a alternativa em que, na expressão destacada, o termo o está empregado como pronome demonstrativo. Lembra, você estudou isso. O será demonstrativo normalmente antes de que e de. Resposta, letra C. Esse o que está aqui em do é igual a daquilo. Esse o é daquilo, do é igual a daquilo. E esse que está retomando o daquilo que a carta dizia. Entendeu? Na letra A, esse o é artigo de rosto.
Na letra B, esse O é artigo de falecido. Na letra D, esse O é artigo de cofre. E na letra E, esse O é artigo de resfriado. Todos eram artigos. Só um era demonstrativo. Resposta letra C. Vamos mais. Essa aí, da VUNESP, a banca diz. Essa aí mistura pronomes pessoais e pronomes demonstrativos. Olha o que ela diz. Em conformidade com a norma padrão, as lacunas do segundo e do terceiro quadrinho devem ser preenchidas. Vamos ao segundo e terceiro quadrinho. Ele pergunta, qual a ocorrência? Roubo. Aí vem a primeira lacuna. Veja, na primeira lacuna, roubaram-me ou me roubaram. Sabemos que não se pode iniciar a oração com pronome oblíquo átono, não se inicia a oração com pronome. Então, com isso, ou seria a letra A, C ou E. Agora você vai ter de decidir se é desse, daquele ou deste. Vamos lá. Ele diz, sim, a coroa de rei da autoestima. Deste tamanho. Ora, quando ele faz ali a demonstração, ele não está apontando para algo que está perto dele. Se está perto do falante, deste tamanho. Resposta, letra E. Vamos mais. Próxima questão. Aqui, a banca vem de novo com uma tirinha e diz... Em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa, as lacunas da fala da personagem no primeiro quadrinho devem ser preenchidas respectivamente com... Então, vamos lá. Eu trouxe... Veja, o gato está nas mãos do falante. Se está nas mãos do falante, ou você... Não é algum gato, que é um gato específico, não há uma ideia vaga. A letra A... não daria para ser, porque algum é pronome indefinido. E não há uma ideia indefinida ali, há um gato específico ali. Então, ó, poderia ser o, eu trouxe o gato. Esse não poderia, porque está perto do falante. Poderia ser sim, artigo indefinido, um gato. E poderia ser este, sim, porque está perto dele. Então, você ficaria em dúvida inicialmente entre B, D e E. Concorda? Porque não há problema. Eu trouxe o gato, eu trouxe um gato, eu trouxe este gato. O algum gato é que ficou estranho, porque não havia ideia ali de pronome indefinido. Mas o resto poderia. Aí, veja, agora você vai para a terceira parte. Livrar eu? Não. Livrar eu não, porque eu, você aprendeu lá na aula de pronome pessoal. Eu é pronome reto, que você usa como sujeito, né? E não como complemento. Você tem que usar o me. Resposta, letra E. Vou repetir. Você usa o este, porque está perto do falante, e o me, porque é o complemento do verbo. Ó, quem livra, livra alguém de alguma coisa. Para me livrar. Se você for lá, a lacuna vai ficar... Para me livrar de um rato. Por que tem que ser um me? Estou colocando aqui para você visualizar. Porque quem livra, é VTDI. Quem livra, livra alguém, de alguma coisa, I. Entendeu? Então, se é objeto, eu tenho que usar o me. Eu a gente usa como reto, sujeito. Por isso, resposta letra I. Tá bom? Vamos mais. Essa aqui, a banca foi TJSP, aí a banca diz: assinale a alternativa em que está correto, de acordo com a norma culta, o uso do pronome. Então, você vai marcar a única correta. Letra A. Os conflitos pelo uso da água tendem a se multiplicar. Aquilo, não é aquilo, é isso. Se você está retomando o que foi dito anteriormente, se é, lembra, foi o que a gente falou aí na questão anterior da VUNESP. Você só usa o aquilo, aquele, ou isto, este, esta, quando você tiver dois ou mais referentes e você tiver que fazer distinção entre o mais próximo e o mais distante. Não é o caso. Nesse caso, a gente está retomando o que foi dito, resumindo. Quando se resume o que foi dito, quando se retoma o que foi dito, você usa isso, esse e essa. Então... erro na letra A, a gente quer a certa. Letra B. O setor doméstico é responsável por 30% do consumo da água.
onde a indústria cabe. Não é onde, porque não há ideia de lugar. Aí haveria uma ideia de oposição, porém, a indústria poderia até colocar uma conjunção adversativa, né? Porque um é responsável por 30% e a indústria cabe em apenas 18%. Então, o onde é que não daria, porque não há ideia de lugar. Letra C. Este ano de 2007 será decisivo. Lembra? Quando você quer fazer referência a um futuro próximo, este ano será decisivo, não futuro próximo, será decisivo, você usa isto, este, esta para falar do presente ou do futuro próximo. Coisa linda. Resposta letra C. Ó, a letra D está errada, ó. O Brasil que os... Não, se há uma ideia de posse, não são os recursos do Brasil, então teria que ser cujos. Isso é uma coisa que você vai aprender, a gente vai treinar na sequência, um pouco mais adiante no curso, tá? É pronome relativo, tem que ser cujos, porque quando há ideia de posse, você tem que usar o cujo. Nesse caso aqui, são os recursos do Brasil, cujos. E a letra E, ó, o país dispõe de 48 mil metros cúbicos anuais de água, segundo as estatísticas. E essas, teria que ser essas, retomando as estatísticas. Então, não esqueça isso, você está vendo isso direto nas questões. Quando você quiser retomar o que foi dito, é isso, esse e essa. Isto, este, esta, ou aquilo, aquele, aquela, só se você tiver 2 ou mais referentes. E tiver que fazer a distinção entre o mais próximo e o mais distante. Entendeu? Vamos fechar o vídeo com essa? Nessa aqui, a banca vem com uma tirinha, isso é bem a cara da Vunesp. Aí ela diz, assinale a alternativa em que a frase preenche corretamente o balão da fala da personagem no primeiro quadrinho, em conformidade com a norma padrão. Então, só uma está correta. Ó, letra A. Primeiro, você tem de ver que irmão agar é vocativo. E no vocativo, a vírgula é obrigatória. Então, as únicas que tinham vírgula eram a C e a E. Então, seria ou C ou E, tá? Agora, vamos comparar a C e a E. Depõe a sua espada e pegue essa pena. Depõe a sua espada e pegue esta pena. Se você for ali, veja, a pena está nas mãos do falante, não é ele que está falando? Então, se está nas mãos do falante, o certo é dizer pegue esta pena. Resposta, letra E. Legal, né? Daqui a pouco eu volto com mais.